Bom dia, irmãos e irmãs. Nós retomamos aí nossa exposição em 1 Tessalonicenses. Agora a gente se move ao capítulo 4, versos 13 a 18. E o tema dessa manhã, muito relevante para o tempo que vivemos, é a segunda vinda de Cristo é o verdadeiro consolo da igreja. A segunda vinda de Cristo é o verdadeiro conforto ou consolo da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. O texto diz: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Nós começamos a entrar aqui na parte final da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, muito provavelmente uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Há um debate se Gálatas vem antes ou depois de Tessalonicenses, mas essa carta e a seguinte está entre as primeiras que Paulo preparou para orientar aquela igreja importante ali na Grécia. E Paulo começa a tratar aqui da volta de Cristo. Quando a gente olha a carta, nós já vemos menções à segunda vinda de Cristo, chamada parousia, feitas antes. Por exemplo, capítulo 1, verso 10, capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13. Paulo já mencionou previamente alguma coisa relacionada à segunda vinda de Cristo. Muito provavelmente, lendo o livro de Atos, a gente vai perceber ali que essa noção da vinda iminente de Cristo, da vinda poderosa de Cristo, era parte da pregação missionária do apóstolo. Era um tema importante que o apóstolo proferia na medida que ele ia implantando igrejas pela Macedônia e pela Caia. Mas parece que quando Timóteo volta a procurar ao encontro de Paulo aqui em Corinto, Timóteo traz algumas questões que ficaram para ser tratadas, algumas questões que estavam levantando algum tipo de temor ou medo dentro da igreja em Tessalônica. Aparentemente, pelo texto aqui, algumas pessoas morreram, desde que Paulo havia saído ali daquela igreja, havia deixado a igreja em Tessalônica, e esses crentes em Tessalônica estavam agora ansiosos, querendo saber se as maravilhas da vinda de Cristo estavam reservadas também para os mortos. Um ponto importante para nós aqui, na medida que a gente expõe o texto bíblico, é destacar como a noção da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, se perdeu em grande parte do discurso evangélico contemporâneo. A gente tenta procurar referências em sermões, em YouTube, aqueles sermões são proferidos na televisão, é um tema que simplesmente não é mais enfatizado hoje, como era importante no passado para a igreja primitiva, parte da pregação dos missionários ou dos primeiros missionários da igreja primitiva. Mas Paulo aqui estabelece a noção da volta de Cristo, da vinda de Cristo, não só como um consolo verdadeiro para a igreja, mas como um tema central do evangelho e da pregação cristã. Verso 13, então, Paulo começa se dirigindo àquela comunidade. Ele trata aquela comunidade como irmãos. E um ponto importante aqui, quando a gente lembra de 1 Coríntios capítulo 15, que nós já tratamos aqui há alguns anos atrás, o contexto aqui é diferente. Em 1 Coríntios, ou contexto ali de 1 Coríntios, é que provavelmente dentro da igreja, alguns membros daquela comunidade estavam levantando questões quanto à ressurreição do corpo, a real ressurreição do corpo. Alguns membros daquela comunidade criam que Cristo vive, mas não como ressurreto, não como aquele que voltou à vida com o seu próprio corpo glorificado, transformado. O contexto aqui é diferente. Então, o tom de voz aqui de Paulo é diferente do tom em 1 Coríntios 15. Lá é um tom mais combativo, mais assertivo. Aqui o tom é pastoral e ele começa se dirigindo àquela audiência como
irmãos, ele os trata como amigos ou pessoas mais próximas do que amigos em Cristo, né? Então ele começa dizendo irmãos, e ele diz, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. O ponto aqui que Paulo começa a destacar para aquela igreja, a ideia aqui de ignorar é que a igreja não deve não saber a respeito dos detalhes da segunda vinda de Cristo. Em outras palavras, é parte do ensino essencial da fé, um conhecimento, ainda que em linhas gerais, mas um conhecimento sólido do que nos espera na iminência do fim. Então, Paulo se dirige àqueles crentes em Tessalônica com carinho, deixando claro que eles precisam saber, eles precisam ter diante de si algumas noções sobre o que ele chama aqui de verdade, a verdade a respeito da vinda de Cristo e do seu triunfo sobre a morte. E é interessante aqui, lembra que o pano de fundo é que provavelmente algumas pessoas morreram, alguns membros da igreja morreram, e isso causou aflição para os demais em Tessalônica, é que ainda que eles devam saber a verdade, conhecer a verdade a respeito do fim, o alvo dela é pastoral. O alvo aqui de conhecer esses detalhes não é a mera especulação, não é simplesmente ter um interesse no jornal para ver se o que acontece no jornal está próximo daquilo que a gente crê a respeito do fim, mas o interesse aqui é que a gente seja confortado quando a gente encara a morte. E é curioso aqui que Paulo trata a morte para o cristão, e esse é um ponto importante, né? A gente tem que ligar os irmãos com os que dormem, né? A morte para o cristão não é algo terrível. A morte para o cristão é reputada aqui por Paulo como dormir, como um sono. Já no Antigo Testamento a gente vê essa menção da morte como um sono, por exemplo, em Daniel capítulo 12, verso 2. E é interessante que no livro de Daniel, um texto posterior, né, mais próximo aqui do Novo Testamento, há uma ligação entre dormir e ressuscitar, já no Antigo Testamento. Então, Paulo trata aqui da morte como um sono. Ele se dirige a irmãos, aos membros da igreja em Tessalônica, ele se dirige a eles com carinho, ele quer informá-los, ele quer que essa igreja entenda a verdade a respeito do fim, ela não deve ser ignorante, ela não deve ignorar esses dados a respeito do fim, mas o alvo aqui é o consolo e o conforto, e a morte é tratada como um sono. A gente não pode explorar ou forçar a mão com o significado de dormir aqui, ou de ter um sono, né? A morte como um sono. Algumas pessoas no passado, geralmente ligadas a seitas, defendiam a ideia do sono da alma. Isto é, a pessoa morreu, ela dorme esperando a vinda de Cristo. O que não faz muito sentido, na medida que outras passagens do Novo Testamento já nos asseguram que ao morrermos, já estamos diante de Cristo, já desfrutamos de certa forma intermediária do conforto, do consolo, da presença de Cristo, mas que de outro lado, a ideia do sono da alma também não faz sentido na medida que Deus é atemporal, Deus não está preso ao tempo. Na medida que cada um de nós morre, nós estamos nos aproximando, nós somos recebidos, por assim dizer, imediatamente pelo próprio Cristo. O fato aqui que Paulo trata a morte como um sono para, por assim dizer, tirar o peso desse último inimigo para o cristão. Isso aqui é bem relevante para nós hoje, na medida que pessoas hoje estão com medo. Eu mandei para alguns de vocês essa semana uma pesquisa da XP, e ela mede lá, tem alguns indicadores, e um dos indicadores mais elevados é o pavor que as pessoas hoje estão vivendo por causa da situação do nosso contexto. Pessoas com medo, pessoas apavoradas. Isso explica muito a agressividade das pessoas, a pouca paciência das pessoas umas com as outras, explosões súbitas de raiva, pessoas estão amedrontadas. Mas o cristão não é cativo do medo. Ele sabe que a morte é um sono, isto é, nós vamos dormir e imediatamente acordar, já sendo recebidos por Cristo na glória, com todos os confortos, com toda a beleza que há do outro lado da existência. Então, Paulo trata aqueles crentes em Tessalônica como irmãos, ele quer que eles saibam a respeito do fim, sejam firmados na verdade a respeito do fim, para eles não ficarem entristecidos
como os demais, isto é, como os incrédulos, como aqueles que não são crentes, porque eles não têm esperança. Não vou cansar vocês aqui com detalhes a respeito da desesperança contemporânea, mas isso já era um ponto já estabelecido no mundo antigo. Quando a gente começa a ler a literatura pagã antiga, quando a gente começa a estudar as palavras dos incrédulos, o que a gente vê é tristeza e ausência de esperança por parte daqueles que não creem. Por exemplo, alguns exemplos aqui. Tosquio escreveu, um escritor antigo, uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Teócrito, há esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morreram estão sem esperança. Catulo, quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que deveremos dormir. Em tumbas de pedra haviam epitáfios do tipo: eu não era, cheguei a ser, não sou, não importa. Uma carta de condolências antiga. Irene a Taunófris e Filo, que recebam consolo. Afligi-me e chorei pelo defunto, como chorei por Dídimas. E todas as coisas que considerei convenientes já as fiz, como também meu Epafrodito, Termutium, Filium, Apolônio e Novelo. Mas, apesar de tudo, contra isso não se pode fazer nada, portanto, consolem-se mutuamente. Quer dizer, morreu, acabou, agora a gente tem que continuar vivendo, porque não há mais esperança. Essa é a perspectiva dos pagãos da antiguidade. Mas Paulo diz, olha, vocês precisam conhecer a verdade, para não serem entristecidos como aqueles que não têm esperança. A morte é um sono. Aqueles que na fé morrem, eles como que dormem, eles esperam serem despertados para uma realidade maior. Antes de continuar aqui, nós precisamos então lembrar o seguinte: quando nós estamos diante da morte de um querido, é natural termos luto. No Evangelho de João é registrado que Jesus, diante da morte do seu amigo Lázaro, ele chorou. E Jesus chora de tristeza, ele chora diante da dureza que é a morte, o último inimigo. Mas, se de um lado nós podemos experimentar o luto, e é natural que o crente diante da morte experimente o luto, da perda de um ente querido ele experimente o luto, por outro lado, o cristão não se desespera. Por quê? Porque ele é firmado na verdade, ele conhece a verdade a respeito do fim, então o cristão tem esperança. Ele sabe que há algo além dessa vida, ele espera mais do que essa vida aqui. Essa vida aqui não é a única que há para ser vivida, há uma realidade ulterior. Então, diante da morte, o cristão sofre o luto, ele se entristece, isso é legítimo. A gente nunca deve dizer para o cristão diante da morte, olha, você não deve chorar, olha, você não deve se entristecer. O próprio Jesus se entristeceu, mas do outro lado o cristão não entra em desespero. Na medida que vamos nos distanciando cada vez mais da morte, mais a gente vai perdendo aquele testemunho que era dado no passado, por exemplo, um cristão morrendo em casa, no seu leito, rodeado do pastor, da família, ou um culto fúnebre feito dentro da igreja, em que, ainda que as pessoas estivessem entristecidas pela separação, elas podiam cantar e louvar, porque elas tinham esperança, elas sabiam que a morte não é um fim. Aquele que está sendo velado, ele dorme, se morreu em Cristo, e se espera que ele vai levantar mais adiante. E Paulo continua, a gente não vai ser como os demais que se entristecem sem esperança, se cremos em Jesus. E aqui o ponto importante, a gente tem esperança, colocando de outro lado, a gente não é como os demais, porque a gente crê em Cristo, a gente confia em Jesus, a gente deposita toda a nossa vida em Jesus. Mas qual Jesus? E aí Paulo qualifica, colocando diante de nós uma síntese do Evangelho. A gente não é como os demais, que se entristecem porque não têm esperança, porque cremos em Jesus, colocamos nossa fé em Jesus, o Jesus que morreu e ressuscitou. Nós não colocamos nossa fé no Jesus que é um professor, um tipo de guru, um curandeiro, um revolucionário social. Nós colocamos nossa fé em Jesus, como revelado na Sagrada Escritura, e o clímax da vida de Jesus foi sua morte pelos nossos pecados e sua ressurreição dentre os mortos. Então, considerando
os 2 versos aqui de introdução da passagem, versos 13 e 14, a gente é chamado aqui a crer na verdade a respeito da vinda de Cristo. Nós somos lembrados que a morte para nós é um sono, se somos da fé. Nós também somos lembrados aqui que nós podemos nos entristecer, mas não como os demais que não têm esperança, mas nós temos esperança se cremos em Jesus, e em Jesus que morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado no corpo, não como um fantasma, não como espírito, mas levantado do corpo com toda a sua materialidade. E por que a gente não é como os demais? Porque para nós a morte é um leve cochilo, porque Deus, e aqui está implícito, né? Deus que ressuscita os mortos, Deus que levantou seu filho da tumba lá no Gólgota, Deus, por meio de Jesus, também levantará com ele, e a implicação aqui é que Deus vai levantar mediante Jesus, ou junto com Jesus, aqueles que creem, os que dormem. Por que o crente tem esperança? Presta atenção, não é porque ele tem uma noção vaga de imortalidade. Não é porque alguns creem, por exemplo, no karma ou na reencarnação. Essas noções são excluídas da fé da Sagrada Escritura. O crente tem esperança porque ele crê que Jesus morreu e ressuscitou e que, no final, Deus, que levantou seu Filho dentre os mortos, vai nos unir a Jesus e vai nos ressuscitar corporalmente, juntamente com Cristo. A morte, então, é o inimigo que vai ser derrotado. A morte, para o cristão, não é o final. Paulo introduz um outro ponto aqui que eu acho também importante. Se nós cremos em Jesus, ou cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e mais adiante ele vai falar, se nós estamos em Jesus, a morte é um sono para a gente, porque nós também compartilharemos da vinda e da vitória de Jesus sobre a morte, já tendo sido ressuscitados com ele, e nosso batismo aponta para isso, mas que quando ele voltar, nós seremos ressuscitados juntamente com ele, e aqui temos todo o nosso consolo. Para o cristão, então, a morte não é algo que o aterroriza. O cristão não é cativo do medo. Ele não tem medo da morte, porque ele sabe que se ele é da fé, a morte será um sono. Por quê? Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, e se nós estamos em Cristo, a gente vai ser ressuscitado juntamente com Jesus. Em outras palavras, diante da morte, que para nós é um sono, nós somos confortados não como algo em nós mesmos, mas com o fato de que, se estamos em Cristo, nós provaremos ou experimentaremos a vitória de Cristo e a soberania de Cristo. Esse é o nosso conforto, esse é o nosso consolo. Quando Paulo termina a passagem dizendo, consolem-se uns aos outros com essa palavra, a ideia aqui é que a gente deveria sair daqui dizendo, olha, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, nós cremos nele, nós ressuscitaremos com ele. A morte, então, para nós não é um terror, a morte para nós é um sono, um leve sono, nós seremos despertados em triunfo no dia vindouro por meio da ressurreição. Paulo continua dizendo, verso 15 agora, e pela palavra do Senhor, é uma expressão curiosa. Paulo está apelando aqui à autoridade de Cristo. O que ele está querendo colocar para seus leitores e para nós aqui é o seguinte, olha, o que eu vou ensinar agora não é algo que eu inventei, é algo que o próprio Jesus testemunhou, testificou. Só que a gente não vai encontrar um verso bíblico que resuma, ou que Paulo esteja citando como os versos 16 e 17, porque a palavra do Senhor está contida aí nos versos 16 e 17. O que Paulo está fazendo aqui é, em dois versículos, em poucas sentenças, resumir tudo que Jesus já havia explicado aos seus discípulos em Marcos capítulo 13, provavelmente o evangelho mais antigo, depois Mateus 24 e 25 e Lucas 21. Em outras palavras, Paulo está apelando aqui não a um ou dois versículos, Paulo está apelando às palavras de Jesus contidas naqueles discursos e agora resumida por Paulo de Tessalônica em 4 ideias principais ou 4 sentenças principais. Então, Paulo está aqui apelando ao que Cristo ensinou.
ele não está querendo ensinar algo novo, ele não se apresenta aqui como alguém que apresenta algo novo, mas ele está apresentando à igreja uma verdade que o próprio Jesus ensinou. E é importante aqui notar como é que Paulo muda o apelativo aí ao nosso Salvador. No verso 14 ele fala do nosso Salvador citando o nome próprio dele, Jesus, Deus salva, e a partir do verso 15 ele começa a chamar o nosso Salvador agora por um dos seus títulos, ele é Senhor. E pela palavra do Senhor, ok, eu estou ensinando a vocês da autoridade de Jesus como Senhor, como aquele que é o Senhor de todo o cosmos, aquele que domina todo o cosmos. E ele começa dizendo que ele declara, baseado no ensino de Jesus, o seguinte: nós os vivos. Num texto escrito entre 70 e 218 depois de Cristo, um livro chamado Segundo Esdras, né? Um texto aí que não é considerado inspirado, uma obra judaica que não é considerada inspirada, é ensinado nesse livro que aqueles que estiverem vivos quando o Messias voltar vão ser mais abençoados do que aqueles que morreram antes. E parece que esse é o pano de fundo da questão que os de Tessalônica levantam para Paulo. Olha, o que acontece com aqueles que morreram desde que você saiu aqui da nossa comunidade? O que vai acontecer com eles? Qual é o fim deles? Será que eles têm menos vantagem do que quem a gente está vivo agora? E Paulo começa agora a responder essa questão, dizendo, olha, não há nenhuma diferença diante de Cristo entre aqueles que estão vivos e aqueles que morreram. Ambos os grupos, aqueles que já morreram entre nós e aqueles que estão vivos, eles terão posição igual quando Cristo voltar na plenitude dos tempos para encerrar essa história. Isso se dá, inclusive, até mesmo aqueles que porventura estiverem vivos, tanto os que morreram como aqueles entre nós que ficarmos, ou aqueles entre nós que estiverem com vida. Então Paulo, ele lembra agora os crentes em Tessalônica que não vai haver diferença nenhuma entre ambos os grupos. Aqueles entre nós aqui que já enterraram entes queridos e que estão vivos agora, se porventura Cristo voltasse agora, ambos, mortos e vivos, teriam privilégio igual na presença de Cristo. Não haveria nenhuma diferença entre aqueles que morreram, entre aqueles que estão vivos quando Cristo voltar. E como eu mencionei, Paulo começa a chamar o nosso Salvador de Senhor. Nota que ele faz isso duas vezes no verso 15, depois no verso 16, de novo no verso 17, duas vezes. 5 vezes Paulo chama Jesus aqui de Senhor. É Jesus que está em vista aqui. E Jesus, então, é retratado aos crentes de Tessalônica como aquele que é o supremo soberano de todas as coisas. A gente tem que resistir aqui a interpretar Senhor com aquela noção de Jesus é o dono do meu coração. Aqui Jesus é retratado como o Senhor de todo o cosmos, como aquele que comanda toda a criação. Então, verso 15... Paulo diz que o que ele vai ensinar é baseado na autoridade de Jesus como Senhor, é um resumo de tudo que Jesus como Senhor ensinou, e aí nos versos 16 e 17, Paulo ensina 4 pontos principais aqui. Ele fala da vinda desse Senhor em poder, o seu aparecimento poderoso, depois ele fala da ressurreição daqueles que morreram, depois ele fala do arrebatamento daqueles que não estiverem vivos, e, finalmente, ele fala de que ambos os grupos, os que ressuscitaram e aqueles que foram arrebatados nas alturas, viverão para sempre com esse Senhor. Verso 16, ele retrata o momento dessa vinda de Cristo. E ele coloca 3 pontos interessantes aqui sobre essa vinda de Cristo. Ele diz que o Senhor mesmo, isto é, essa é uma obra peculiar de Jesus, na sua vinda ele vai fazer certas coisas, primeiro, ele dá uma voz de comando. A ideia aqui, né, a palavra de ordem, é que Jesus é como um sargento dirigindo-se aí recrutas, e ele, de forma bem vigorosa, ele dá um grito de comando, sentido, e todo o povo de Deus fica pronto, ele literalmente bate os calcanhares e assume a posição de prontidão diante da voz de comando do próprio Cristo. Ele brada isso em voz alta. Todo o cosmos escuta esse chamado alto do próprio Senhor. Depois, um embaixador também
dá um grito, um arcanjo fala também com voz retumbante. A ideia aí de um anjo falando, ela é presente no Antigo Testamento também, um anjo preparando o caminho para a vinda do Messias, mas é interessante a expressão aqui como voz como de arcanjo, uma voz de arcanjo. Em outras palavras, não é um mero anjo que vai preparar a vinda do Senhor, que já deu essa proclamação pública, essa proclamação elevada de que ele está a caminho, mas um anjo, um arcanjo, um príncipe dentre os anjos, ele fala em voz alta, ele profere a voz alta. E aí tem a ideia da trombeta de Deus. Né? O Senhor dá uma palavra de ordem, depois se ouve a voz do arcanjo, depois é ressoada a trombeta de Deus, uma imagem também presente no Antigo Testamento, por exemplo, em aparições poderosas de Deus no Antigo Testamento, como, por exemplo, no Monte Sinai, quando Deus vem ao Monte Sinai, ouve-se o som de trombetas. No Antigo Testamento também o som de trombetas era ligado à iminente volta, à vinda do Senhor, à vinda do dia do Senhor. Então, o toque de trombetas está ligado a aparições poderosas de Deus no Antigo Testamento, está ligado ao aparecimento final de Deus no Antigo Testamento, e também no Apocalipse nós temos 7 toques de trombeta soados ali por anjos que vão introduzir os julgamentos divinos. O que nós temos aqui é um chamado feito pelo Senhor, feito por um príncipe dos anjos, sons altos em toda a criação. Nós temos aqui então um alerta, uma advertência de que algo vai acontecer. Nós temos aqui um chamado à prontidão. Em outras palavras, o que nós temos aqui, por meio dessas 3 ideias aqui, o Senhor dando uma palavra de ordem, o ouvir a voz do arcanjo, o toque da trombeta de Deus, é que o arrebatamento, ou antes, a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento serão um único evento, ocorrendo de forma pessoal. O próprio Cristo que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, é Ele que voltará em glória, é uma aparição pública, todo olho verá, todas as pessoas o verão, será visível e, pelas ideias aqui presentes, será também uma vinda audível. Em outras palavras, essa manifestação final de Cristo, essa vinda gloriosa de Cristo, que deve ser todo o nosso consolo, todo o nosso conforto, toda a nossa esperança de vitória, será algo que todo olho verá. Não será uma vinda secreta, não haverá um arrebatamento secreto, mas será um único evento público, pessoal, visível e audível, som terrível, um som tremendo que todo o ouvido ouvirá. Outros textos da Bíblia apontam para esses fatos também, ou corroboram os fatos que Paulo coloca diante de nós aqui. E aí Paulo começa falando da ordem. Né? Final do verso 16, após esses eventos, o próprio Cristo descerá dos céus, ele virá num advento, numa segunda vinda, não mais como cordeiro, mas como leão, não mais como servo, mas agora como Senhor cósmico, aquele que vem cheio de triunfo para vencer, e aí haverá a ressurreição dos mortos, isto é, aqueles de nós que morrerem, estiverem mortos por ocasião da segunda vinda de Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Eles ganharão corpos glorificados de forma imediata. A sua alma, que já descansa com Cristo, será unida a um corpo transformado e glorificado. Então, as tumbas serão rasgadas e esses que morreram serão ressuscitados primeiro. Final do verso 16. Então, Cristo descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aí aqueles que estiverem vivos por época da segunda vinda de Cristo, eles serão levantados nas alturas, serão arrebatados juntamente com os ressuscitados. A ideia aqui, isso é um ponto importante da passagem, porque Paulo quer mostrar que não há vantagem em permanecer vivo, não há vantagem em ter morrido antes, ambos os grupos serão recebidos igualmente nas alturas pelo Senhor, é que enquanto aqueles que morreram estão sendo ressuscitados, estão ganhando o seu corpo glorificado, potencializado de novo, aqueles vivos serão arrebatados às alturas juntamente ou simultaneamente com aqueles que estavam mortos. E aqueles que são arrebatados ganharão novos corpos nas alturas também. A ideia aqui
desse encontro nas alturas Paulo tira essa ideia do encontro do mundo greco-romano da sua época. Quando o imperador ia visitar uma cidade, os membros da cidade sabiam ali da visita daquela autoridade, e o que eles faziam? Eles se reuniam como uma procissão, saíam da cidade para receber o imperador, a autoridade, fora da cidade e para voltar com ele para dentro da cidade. Havia um encontro fora. Paulo pega essa ideia, que é uma ideia comum no mundo antigo, e usa essa ideia como ilustração do que vai acontecer. Os que morreram serão ressuscitados, os vivos serão arrebatados e terão corpos transformados imediatamente, e ambos os grupos se encontrarão simultaneamente. Eles se encontrarão com Cristo nas alturas e com ele descerão, né? A ideia de nuvens aí, a gente não deve pensar na nuvem como veículo. A gente vê isso muitas vezes em desenhos para crianças ou desenhos evangélicos, né? A nuvenzinha fofinha, o anjo em cima da nuvem. A ideia aqui é figurada. A ideia de nuvem é de majestade, de glória. Em outras palavras, Cristo está descendo em glória, descendo em grande poder. Aqueles que morreram serão ressuscitados e serão levantados nas alturas. Aqueles vivos serão arrebatados e terão seus corpos glorificados. Ambos os grupos juntos, simultaneamente, eles serão recebidos nessa glória potente, nessa majestade tremenda com Jesus, e com ele virão para inaugurar novos céus e nova terra. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E é interessante, nós já pregamos Efésios aqui ano passado. Você deve lembrar em Efésios 2 que os ares são o local onde o diabo e seus demônios vivem. E é nesse lugar habitado por demônios, por principados e potestades, é que a igreja se encontrará com o próprio Jesus que vem em glória e majestade. Em outras palavras, o lugar, o espaço que era considerado domínio dos demônios, agora é o lugar onde acontece a festa de vitória de Cristo e os seus. Mas há um ponto aqui, né? A igreja vai ser arrebatada juntamente, né? Conjuntamente, ela vai subir para encontrar Cristo nessas nuvens, nos ares. O que vai acontecer, então, na vinda poderosa de Cristo no último dia, no dia do Senhor? Haverá uma distinção pública entre aqueles que são da fé e aqueles que não têm esperança. A igreja não é apenas destacada nas alturas. A igreja não apenas partilha da ressurreição do corpo junto com o seu Senhor e Salvador, mas agora há um destaque público da singularidade da igreja. Em nossa ceia, domingo passado, eu mencionei de passagem que a ceia, já nessa vida aqui, marca uma separação entre os cristãos e os não cristãos. Eu não sei se é o melhor espaço fazer a ceia publicamente, né, num culto público, mas é o que nós temos, se tornou a tradição estabelecida da igreja há muito tempo. Mas a ceia marca essa distinção. Alguns tomam o pão e o cálice, outros lhe é vedado isso. Ficam à margem. No último dia, quando Cristo voltar em glória, e aqueles que morreram forem ressuscitados, e aqueles vivos forem arrebatados simultaneamente nas alturas, haverá uma clara distinção entre aqueles que estão em Cristo e são parte desse povo de Deus, e são parte da igreja, e aqueles que não são. Haverá uma clara e pública distinção entre aqueles que creem e têm esperança, e aqueles que rejeitam Jesus e não têm esperança, e vivem apavorados com o terror da morte. E ambos, os ressuscitados, os arrebatados, se encontrarão com o Senhor nos ares, para voltar com ele, e aí o texto termina: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ezequiel capítulo 48, ele retrata os novos céus, nova terra, como o lugar onde Yahvé está, o lugar onde Yahvé habita. A expressão hebraica é Yahvé Shamá, ele está no centro da Nova Jerusalém, nos novos céus, nova terra. Gente,
por que o cristão não vive com medo? Por que o cristão não vive apavorado? Por que o cristão não é escravo das notícias da TV ou de jornais, etc., as suas emoções e seus afetos variando de acordo com o que ele lê nesses meios de comunicação? Porque ele espera mais dessa vida. Ele espera a vinda triunfante de Cristo. Ele sabe que os seus amados que morreram, eles dormem. Eles já estão na presença de Cristo e aguardam a ressurreição do corpo. Quando Cristo voltar e todo olho vai ver essa volta gloriosa de Cristo, essa vinda triunfante de Jesus, aqueles que morreram serão ressuscitados, as tumbas serão rasgadas, corpos reconstituídos, moléculas unidas, e aqueles que estão vivos serão levantados juntamente com esses ressuscitados, terão corpos glorificados. Isso será visto por todos, todo olho verá a vinda de Cristo, esse triunfo da igreja, e Cristo e os seus voltarão agora para viver na santa cidade para sempre. Nós estaremos com o Senhor ali para sempre. Em outras palavras, nós não apenas veremos o triunfo final de Cristo, nós participaremos do triunfo final de Cristo. Na medida que Jesus vem dos ares agora com sua igreja, nós participaremos da aniquilação do anticristo pelo sopro da boca de Cristo. Nós pintamos, às vezes, os inimigos da igreja com tintas mais carregadas do que a própria Bíblia. Os inimigos da igreja são terríveis, mas eles serão derrotados, como Paulo estabelece em 2 Tessalonicenses 2, simplesmente com o sopro da boca, com o hálito de Cristo. Que derrota mais vergonhosa ou vitória mais impactante do que isso? Cristo não vai sacar a espada, Cristo não vai dar ordem, simplesmente o sopro, e o anticristo vai se desfazer. Nós vamos ver essa vitória, nós vamos participar dessa vitória. Nós vamos ver o juízo universal de Deus por meio de Cristo sobre todos os inimigos da igreja. A igreja agora está para sempre com o seu Senhor. Ela está abrigada com o seu Senhor, justificada e santificada com o seu Senhor. Os inimigos da igreja, aqueles que se levantaram contra a igreja, aqueles que debocharam do evangelho, fizeram um pouco do chamado da mensagem cristã, eles serão julgados. E, como Paulo estabelece em uma das suas epístolas, nós sentaremos junto com Cristo para julgar até mesmo os anjos. Isso significa estaremos com Cristo, ou estaremos com o Senhor para sempre. Cristo voltará, e essa é a palavra, Paulo resume aqui o ensino de Jesus, né? Cristo voltará visivelmente, pessoalmente, publicamente, única vez. Todo olho verá essa volta de Cristo. Aqueles que morreram serão ressuscitados, ganharão corpos glorificados. Aqueles que porventura estiverem vivos serão juntamente, simultaneamente, arrebatados nas alturas com aqueles que morreram. Esses se encontrarão com Cristo nos céus, nos ares, em nuvem, em glória e majestade, e voltarão para inaugurar aquilo que foi profetizado no passado, ensinado pelo próprio Jesus. Voltarão para inaugurar o reino dos céus, nessa nova terra, nesse novo céu, onde o Senhor está. Yahvé Shammah. Eu mandei no grupo de oração da igreja, alguns grupos da igreja, um hino luterano do século XVI, que eu achei muito bonito. Eu pensei 2 estrofes do hino, e o autor, ele imagina esse momento da seguinte forma: que multidão é essa, que nobre tropa, que flui, disposta em bela aparência, pelas portas abertas da gloriosa cidade, para saudar meus olhos maravilhados? As hostes dos eleitos de Cristo, as joias que ele carrega em sua própria coroa, escolhidas para enxugar minhas lágrimas. De grandes profetas e patriarcas nobres, uma multidão de mártires que uma vez carregou a cruz, com toda a companhia que conquistou aquele terreno, contando o ganho como a perda, agora flutue na leveza da liberdade, das cadeias de tiranos libertadas, e brilham como sóis no esplendor, dispostos para me receber. Essa vai ser a nossa experiência se estivermos vivos quando Cristo voltar. Ele virá, e essa é a certeza do cristão, por isso que a gente não é como aqueles que não têm esperança. O bem que é Cristo será vitorioso no final, o mal será totalmente derrotado, Cristo virá. Aqueles nossos queridos
que morreram em Cristo dormem e serão ressuscitados, aqueles vivos simultaneamente serão arrebatados nas alturas, nós nos encontraremos com Cristo nos céus, isso será um testemunho público para toda a criação e voltaremos com Ele em triunfo. Nós confiamos em Cristo somente? Nós temos colocado nossa fé em Jesus? Paulo, ele vai falar no verso 16, os mortos em Cristo. Presta atenção, a pergunta aqui é importante. Se você crê em Cristo, você está em Cristo. Você está unido com Cristo. Você está unido a Jesus numa relação que não pode ser destruída. Nem mesmo a morte pode destruir essa relação. Essa relação, se você crê em Cristo, se você está em Cristo, unido misticamente com Cristo, você está numa relação que independe do tempo, uma relação que ultrapassa a morte. Se nós estamos em Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou, se estamos em Cristo, nós também morremos em Cristo, mas ressuscitaremos em Cristo. Você confia em Cristo? Se você confia em Cristo, então você deve saber que nada, seja na vida, seja na morte, pode te separar de Cristo Jesus. E a morte, para nós, é um cochilo, é um sono, que nós vamos acordar agora, se morremos antes da vinda dele, nós vamos acordar no momento da ressurreição, para receber Cristo nas alturas, e junto com aqueles que porventura estiverem vivos, juntamente, simultaneamente, eles serão arrebatados, e juntos viremos com Cristo para trazer um novo céu, nova terra. Logo, verso 18, a gente deve se consolar uns aos outros com essas palavras. Nossa despedida aqui, né, nosso diálogo, não deveria ser alguma coisa ligada à prosperidade, cura, etc. As nossas palavras de exortação e conforto deveriam ser, olha, Cristo morreu, Ele ressuscitou. Você crê nisso? Ok, Ele voltará. Ele veio como leão, vai voltar, veio como cordeiro, vai voltar como leão. E quando Ele voltar como leão, o leão da tribo de Judá, Ele reunirá todos, vivos e mortos ao seu redor, para viver para sempre na presença dele, com corpos ressurretos. Você crê nisso? Você descansa nisso? Irmãos, o ponto aqui é simplesmente chocante para muitos de nós. Porque Jesus, ou melhor, perdão, Paulo, não está retratando essa realidade como um mero estado. Ok? Como se a gente, nessa nova realidade, fosse um monte de fantasminha camarada, sem memória, assexuados. Paulo, ele retrata essa nova realidade como uma realidade muito mais poderosa e vívida do que a realidade que a gente vive agora. Ressuscitados. Toda a ideia de karma, reencarnação, transmigração da alma, imortalidade da alma, todas essas noções populares são rejeitadas aqui. Nós vamos reconhecer aqueles que já morreram. Nós vamos tocar nessas pessoas, nós vamos celebrar juntamente com elas. A morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. Esse é o nosso consolo. Consolem-se. Falem uns para os outros sobre isso. Exortem, deem testemunho uns para os outros dessa verdade. Como então o crente pode ficar cativo do medo? Como o crente pode viver aterrorizado diante da morte? E é interessante, verso 18 ainda, ele fala, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Que palavras? O que Jesus nos transmite por meio da boca de Paulo aqui. Ele virá em glória e essa será uma vinda única, visível, pública, todo olho verá. Assim como o relâmpago se mostra no ocidente e do oriente ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A gente não deve ser cativo de seitas que acham que Jesus vem, olha, está na esquina ali, Jesus está no outro canto ali, ou haverá um tipo de arrebatamento secreto, como a gente cantava no passado, né? O rei está voltando, aquelas ideias que são recentes, inclusive, da história da igreja. Não, a gente deve se consolar com o fato de que haverá uma vinda pública de Cristo. Todo olho verá essa vinda triunfante do nosso Senhor. Não César, não imperador, mas Jesus é o único Senhor do cosmos. É Ele que comanda o cosmos. Ele virá em glória.
e aqueles que morreram serão ressuscitados. Aqueles que estarão vivos serão simultaneamente arrebatados para encontrar esse Senhor nas alturas, para dar testemunho público dessa vitória e vir com Ele para celebrar ou para estabelecer o novo céu e nova terra. 3 questões para nós refletirmos aqui e encerrarmos. Primeiro, nós cremos em Jesus, de fato. Nós colocamos nossa fé em Cristo. Nota que Paulo enfatiza bastante isso da passagem. Verso 14, verso 16, cremos em Cristo, estamos unidos com Cristo. Isso é enfatizado aqui. Você crê em Jesus, você é membro de Jesus, você está ligado a Jesus. É estarmos unidos com Ele que expulsa o terror da morte, o medo da morte. É estarmos conectados com Jesus pela fé é que nos leva a ter uma outra perspectiva diante da vida. Não um monte de gente assustada e aterrorizada como aqueles que não têm esperança. Mas, se estamos unidos com Cristo, estamos ligados verdadeiramente a Ele, nós somos confortados. Nós somos membros de Cristo. Nós cremos somente em Jesus. E aqui é o ponto. Nós cremos somente em Cristo somente. Não basta trazer para Jesus as nossas roupas, nosso estilo de vida, o que a gente come e bebe ou deixa de comer e beber. Não. Diante dele, o que conta é a fé somente. Você crê em Cristo, você crê no Senhor, em Cristo como Senhor, você tem a experiência, você experimenta em sua vida o fato de que você agora, por causa da fé, está em Cristo e se move em Cristo. Segundo ponto para a gente refletir aqui. Se nós estamos em Cristo, como a gente teme a morte? Mais uma vez, pessoas ao nosso redor estão aterrorizadas. Elas estão com medo. A gente não deve ser insensível com elas. Mas é estranho quando um crente passa a viver debaixo do terror da morte. Você sabe qual a perspectiva do crente diante da morte? É a semelhança de Francisco de Assis tratar a morte como irmã. Ele diz: louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual alguns homens podem escapar. Infelizes aqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram tua vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal. Se nós cremos em Jesus, estamos unidos com Jesus, a gente não teme a morte. Antes, em alguns momentos, nós vamos ansiar a morte, porque, como já tem sido dito aqui, essa vida não é hotel. Essa vida é um campo de batalha. Essa vida aqui é o vale da sombra da morte. Essa vida aqui não é fácil de ser vivida. Então, algumas vezes, o crente vai querer antecipar a vinda de Cristo. E aí é estranho também, alguns crentes parece que têm medo de que Cristo volte. Parece que eles não entenderam ainda essas verdades que Paulo coloca e que a gente não pode ignorar aqui. É a vinda de Cristo que vai estabelecer a verdadeira vida. É a vinda de Cristo que vai afastar da gente completamente o pecado, o diabo e seus demônios, a morte, ideologias distintas e adversárias da fé cristã. A morte, então, não é vista pela gente como terror, mas como libertação, porque no nosso sono nós vamos acordar para a vinda gloriosa de Cristo em triunfo, junto com os ressurgidos e aqueles que tiveram seus corpos transformados no arrebatamento, nesse arrebatamento público, que é feito diante de todos. Então, para o crente, a morte é uma irmã. A gente trata a morte como irmã. Por quê? Ainda que a gente morra fisicamente, porque estamos unidos com Cristo, sabemos que não provaremos a segunda morte, a morte eterna daqueles que não têm esperança. E terceiro ponto, como então a gente não anseia pela vinda gloriosa e triunfante do nosso Senhor? Irmãos, mais uma vez, nós estamos no campo de batalha. Nossa vida é luta. Nós temos alguns momentos aí de descanso, de conforto, nós temos alguns momentos aí que a gente pode usufruir algum tipo de paz, mas no geral nós estamos no meio de conflito. Como não ansiar então, com todo o coração em mente, para que o nosso Senhor volte em triunfo publicamente, visivelmente, uma única vez, para trazer a sua grande vitória e nos fazer partes dessa grande vitória também.
Como o cristão pode abrir mão dessa ânsia sagrada de que Cristo venha finalmente, como Paulo mesmo diz, né? Senhor mesmo dando uma palavra de ordem, ouvindo voz de arcanjo, ressona a trombeta de Deus, descer os céus, os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, nós os vivos sendo arrebatados juntamente ou simultaneamente com eles nas nuvens, para ficar com o Senhor para sempre. Como então o crente pode abrir mão desse anseio sagrado pela vinda de Cristo? Então, quando crentes fazem piada com a vinda de Cristo, não, eu preciso casar primeiro, não, eu tenho que terminar a faculdade, né? Alguma coisa está profundamente errada nessa mentalidade. Quando crentes se pegam muito a essa vida, como se não houvesse outra, há algo errado na mentalidade desse crente. Isso é o que coloca sob suspeita muito da pregação contemporânea de prosperidade, de cura, de vitória, quando na verdade nós estamos no meio de luta, no meio de conflito, e nossa esperança é a segunda vinda, segundo advento, a segunda manifestação em poder de Cristo no dia vindouro, quando seremos ajuntados com Ele na ressurreição e no arrebatamento, e viveremos com Ele para sempre. Acalente então em seu coração esse anseio pela vinda gloriosa e o triunfo de Cristo. Que a gente aprenda a cantar: virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Vamos orar? Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com todo o povo de Deus em toda a terra, que aguarda ansiosamente a vinda do alto de nosso Salvador e Senhor Jesus e nosso encontro com Ele nas alturas, juntamente com aqueles que morreram e serão ressuscitados. É nessa esperança que nós nos despedimos. Amém.